A lendária luta entre Saitama versus Tatsumaki está para começar no mangá de One Punch, e essa é uma luta muito esperada pelos fãs que já leram a webcomic, e nesse vídeo a gente vai entender o contexto por trás dessa luta. Qual o motivo que levou esses dois personagens a se enfrentarem? Dois personagens que já têm um histórico de não muita amizade, né? A Tatsumaki sempre pareceu ser meio hostil em relação ao Saitama, mas por que, de repente, eles decidiram se enfrentar? Vamos entender tudo nesse vídeo, não antes de você dar aquela conferida no botão de se inscrever no canal e também se o sininho tá ativado. É muito importante porque assim a gente se aproxima cada vez mais da meta dos 700 mil inscritos e assim você também não perde os próximos vídeos em relação aos capítulos novos do mangá de One Punch Man. Vamos lá, contextualizando tudo o que tá acontecendo atualmente no mangá de One Punch, a gente viu nos capítulos mais recentes que a Cycles, que foi a grande antagonista do arco passado, ela ainda estava viva no final do arco, mesmo depois daquele golpe que ela recebeu da Tatsumaki, que foi aquela espécie de parafuso gigante feito de um amontoado de terra com o resto do corpo do Orochi que ela usou para enfiar e dar um golpe final na Cycles, mas que não foi o suficiente para eliminar a Cycle de vez. Na verdade, ela no final do arco ela se mostra ainda consciente depois daquele golpe e ela tem uma interação muito específica com a Fubuki, que é a irmã mais nova da Tatsumaki e que vê que ela ainda estava consciente e elas duas ali começam a se enfrentar. Só que é nesse contexto que a gente descobre que as duas personagens, tanto a Fubuki quanto a Cycles, elas já se conheciam do tempo de escola. Como assim elas duas estudaram juntas? Vamos entender isso. Primeiro, é explicado pra gente que elas estudavam juntas na época de escola. A gente vê o visual delas, que é muito engraçado, né? As duas com cerca de 17 anos ali, né? Com o visual todo escolar ainda. E a gente vê que elas duas faziam parte do mesmo clube, que era na verdade um clube de pesquisa paranormal, onde a Cycles era a vice-presidente e a Fubuki era a presidente desse clube. É dito pra gente também que a Cycles queria destruir a humanidade por motivos que não foram exatamente explicados, apesar dela ainda ser uma humana nessa época, ou pelo menos sendo considerada uma humana nessa época, mas a Fubuki foi contra essa ideia porque o seu objetivo era superar a sua irmã mais velha e quando ela atingisse esse patamar, ou seja, atingisse o topo da telepatia, né, dos seres telepatas da Terra, não faria sentido se não houvesse mais quem estivesse abaixo dela. Ou seja, por que eu iria destruir a humanidade se a minha intenção é alcançar o topo e permanecer no topo? Não faz sentido existir um topo se não existir também pessoas que estejam abaixo desse topo, então por conta disso ela foi contra essa ideia. E é dito também pra gente que a Fubuki era muito mais poderosa do que a Cycles naquela época de escola. É dito que enquanto a Cycles ela conseguia levitar um ser humano, a Fubuki ela já conseguia levitar um caminhão inteiro. Então olha a diferença de peso entre um ser humano e um caminhão para você ver o nível de diferença que existia entre essas duas personagens. A Fubuki era quantas vezes mais poderosa do que a Cycles, por exemplo, né? E isso até justifica a posição que cada uma tinha no clube que elas faziam parte, né? Enquanto a Cycles ela era a vice-presidente, a Fubuki ela era a presidente, porque ela era muito mais poderosa do que a Cycles, por exemplo. E isso fez com que a Cycles ela criasse um certo ranço, né, em relação à Fubuki e passasse a estudar a habilidade do terceiro olho. Essa é uma habilidade muito específica que fazia com que ela fosse capaz de enxergar o futuro. E isso naturalmente fizesse com que ela também tivesse mais chance de se tornar uma telepata mais completa, de certa forma, e assim conseguisse superar não só a Fubuki, mas também o ápice da telepatia, que era a sua irmã mais velha, que era a Tatsumaki. E depois que a Cycles ela estuda essa habilidade do terceiro olho e realmente consegue aprender a usar essa habilidade do terceiro olho, o que é muito esquisito considerando o fato de que a gente não vê de fato nenhum terceiro olho no rosto dela, como normalmente a gente vê na testa desses personagens, ela consegue ainda assim dominar essa habilidade e consegue ver o futuro. Só que apesar da gente não saber exatamente os detalhes do que ela viu nesse futuro, isso fez com que ela surtasse completamente e chegasse à conclusão de que não existiria motivo sequer para dominar a humanidade, mas sim que a humanidade precisava ser extinguida. Aquele clássico, né? Eu vou ver os podres da humanidade e isso faz com que eu queira exterminar ela por completo, né? Exatamente como o Ultron, né? Decidiu entrar na internet por 5 minutos e decidiu que o melhor para a humanidade seria que realmente todo o planeta Terra fosse resetado. Mas a pergunta que fica é, peraí, mas a
A Cycles não era um monstro? A gente viu ela junto da organização da Associação de Monstros, por que que agora a gente tá vendo ela num flashback como uma estudante normal, apesar de ter poderes telepatas junto da Fubuki? Sim, pelo visto ela realmente era um ser humano normal. Quer dizer, normal, né, considerando os poderes dela. Só que pelo fato dela ser uma telepata e principalmente depois dela ter se fundido com o corpo de um monstro que era o corpo do Orochi, isso fez com que ela, por tabela, fosse também classificada como um monstro. A gente também tem o caso do Garou, né, que ele nasceu como um ser humano, só que depois de se monstrificar da forma que a gente viu, ele foi classificado também como um monstro. Então, essas definições elas não são tão preto no branco assim, né? Elas podem também variar dependendo da circunstância. Nisso a gente volta para o presente, onde a Fubuki consegue finalizar a Cycles no final do arco e ela acaba indo presa. Nisso a gente avança um pouco no tempo, depois da Cycles já ter sido presa, e a gente vê a Fubuki e a Tatsumaki ficando sabendo sobre o plano da Organização de Pesquisas Psíquicas de ir atrás da Cycles, para tentar, quem sabe, sequestrar o corpo dela e fazer experimentos. Isso porque essa organização, além de ser chamada de Tsukuyomi, ela planeja também dominar o mundo através da criação de telepatas artificiais. E foi exatamente essa mesma organização que fez aqueles experimentos com o corpo da Tatsumaki quando ela ainda era mais nova. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem a motivação da Fubuki de ir até a prisão tentar interrogar a Cycles para saber o que ela viu naquele futuro através da habilidade do terceiro olho, a gente também tem a motivação da Tatsumaki em também proteger a Cycles dessa outra organização, porque ela própria sofreu nas mãos daquela organização e ela não quer deixar que essa organização continue fazendo essas mesmas práticas, mesmo que com um monstro como a Cycles, mesmo depois de tudo o que ela fez. Então elas duas estão alinhadas em querer proteger a Cycles por motivos diferentes. Então a gente vê a Fubuki indo até a prisão tentar interrogar a Cycles, só que no meio do caminho ela acaba encontrando o Saitama, num contexto muito engraçado que, se vocês leram o mangá ou se vocês não leram, vale muito a pena depois de vocês lerem, dela de repente atropelando um cara que queria tirar um X1 com o Saitama e de repente, caraca, espero que não dê ruim, e chama o Saitama porque ela sabia, a Fubuki, ela sabe da força do Saitama, então ela viu uma oportunidade de ter alguém extremamente poderoso ali para ajudar ela nessa empreitada, né? Então ela chama o Saitama dizendo, não, a gente vai falar com alguma pessoa, a gente vai conversar com alguém e seria bom se você estivesse junto. E o Saitama, da maior aleatoriedade do mundo, acaba indo junto da Fubuki até a prisão. Então finalmente temos a luta entre a Tatsumaki e a Fubuki contra a organização Tsukuyomi pelo corpo da Cycles. Só que o que a gente vê no meio dessa batalha é um negócio curioso, já que a gente vê a Fubuki tendo seus poderes anulados temporariamente através de uma cápsula que ela acabou ingerindo naquele mesmo dia sem saber que teria um efeito como aquele. A organização Tsukuyomi que elas estavam enfrentando, de alguma forma conseguiu fazer com que naquele dia, através ali das suas cápsulas de suplementos e tal, que a Fubuki decide tomar no dia a dia, né, aqueles suplementos diários, um desses comprimidos acabou sendo uma cápsula que era, na verdade, algo que anularia as suas habilidades telepáticas. A gente vê isso acontecendo na prática, ela perdendo os seus poderes naquele momento, só que a Tatsumaki consegue contornar a situação, conseguindo manipular os fragmentos daquela cápsula de dentro do corpo da Fubuki para que o efeito não se espalhasse no corpo dela e consegue extrair ali através da pele mesmo, direto do bucho da Fubuki e consegue injetar no próprio corpo do cara que elas estavam enfrentando. E dessa forma a gente tem a imagem lá da Tatsumaki conseguindo proteger tanto a Cycles quanto a sua própria irmã daquela organização e a situação sendo resolvida. Só que o que motiva realmente a luta entre o Saitama e a Tatsumaki é o que vem nesse momento da história. Isso porque a Tatsumaki começa a suspeitar de que o responsável pela Fubuki, pela sua irmã, ter ingerido aquela cápsula tenha sido um dos subordinados dela. Aquele grupo que anda sempre com a Fubuki, né? Um deles teria sido responsável por isso, um deles seria, na verdade, um infiltrado naquele grupo da Fubuki e que poderia ter causado a morte dela. E isso faz com que a Tatsumaki venha com a solução de simplesmente eliminar todo o grupo da Fubuki por garantia para proteger a sua irmã. E é nesse momento em que o Saitama decide intervir e segura o braço da Tatsumaki, perguntando se o sermão
não estava indo longe demais, só para dar um sermão na irmã mais nova dela, decidir de repente matar todos os subordinados dela por garantia. E o mais curioso disso é que a gente vê a Tatsumaki aqui nesse caso se excedendo em dar um sermão na sua irmã Fubuki, mas a coisa fica ainda pior na versão da webcomic. Galera, se você pegar para ler toda essa parte da história na webcomic, é um negócio que te tira do sério. A Tatsumaki é um sujeito muito pior e completamente... É um negócio que te tira do sério o quão tóxica ela é em relação a Fubuki. Isso porque a Tatsumaki na webcomic ela fica várias e várias vezes dizendo o quão fraca, reforçando o quão fraca a Fubuki era em relação a ela e o quão desapontada ela fica em relação ao nível de força da Fubuki. Só que nesse contexto ela faz ainda pior, ela joga com a mente da Fubuki dizendo que na verdade agora ela finalmente entendeu que a Fubuki correspondeu às expectativas dela e que na verdade ela nunca foi fraca, na verdade ela era mais forte do que a Tatsumaki pensava e que por conta disso, por achar que a Fubuki era na verdade mais forte e realmente compatível com a expectativa da Tatsumaki, que a Fubuki não precisaria mais ter nenhum subordinado e decide assim eliminar os subordinados dela, aquele grupinho de terno que a gente vê andando com ela. É um negócio assim, meu amigo, cara, se você tem simpatia pela Tatsumaki na versão dela no mangá, que é o que eu tenho, você não consegue ter o mesmo quando você lê a Tatsumaki na webcomic. É um negócio que te tira do sério em outros níveis, é um negócio manipulador, que até combina, né, com a personagem, mas é um negócio que te tira realmente do sério. Não façam isso se vocês têm apego a essa personagem. Mas enfim, esse é basicamente o grande motivo que leva à batalha lendária entre a Tatsumaki e o Saitama. Um motivo muito simples, mas típico de One Punch. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, lembra mais uma vez de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos comentando essa batalha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.